Boa tarde, meu nome é Eduardo Guerreiro, Brito Losso, sou professor de Ciência de Departamento de Ciência da Literatura da FRJ e do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Literatura, e eu estou aqui fazendo uma leitura do poema em prosa Espelho contra Espelho, de Cruz de Souza. Bem, é, aí ele vai entrar aqui. Agora que ele já está falando daqueles que são os inimigos da alma eleita, né, que ele está se falando mais dessa figura, ele vai começar a introduzir o personagem. Vai ter um personagem que vai ocupar é, essa segunda parte do poema inteiro. Né? Há de fazer brotar em ti a luminosa flor da ironia. Lembra da santa ironia? Vem aqui de novo. O aspecto ousado do asinino. Né? O que é asinino? Asinino é o asno, é a figura obtusa, né? A figura de compreensão obtusa, de pensamento obtuso, né? Né? Aquele tipo de homem mesquinho, entendeu? Que pensa pequeno e tal. Essa daqui é uma outra palavra para a palavra filisteu, que é aquela palavra do século XIX. Eu falei sobre isso no vídeo lá, sobre o simbolismo, que os simbolistas eles são inimigos dos filisteus. Né? Então essa palavra é um substituto para filisteu, de certa maneira. Né? O que é interessante, porque mostra a variação vocabular que se pode ter desse personagem, né? Que são os arqui-inimigos dos simbolistas, que são progressistas, né? Que são artistas, que são boêmios. Então o inimigo é esse aqui mesmo. Né? Que quer a todo transe medir-se contigo, pôr-se no mesmo paralelo, porque vê tanto como tu, sente tanto, acha, né? Aqui ele talvez confunda um pouco o leitor, mas eu preciso pontuar aqui que quando ele fala isso, né, que quer a todo transe medir-se contigo, porque vê tanto quanto tu. Na verdade, acha que vê tanto quanto tu. Né? Se acha que sente tanto quanto tu. Sonha é tão legítimo ser como tu. Né? Ele quer isso, mas ele não vai conseguir isso. Né? Se tu lhe dizes versos, ele diz-te versos. Se tu lhe dizes prosa, ele diz-te prosa, opondo a natureza dele a tudo, atropelando as coisas atrabiliariamente, né? Acertando às vezes por acaso, por assimilação fácil, ops, por percepção de simples arguto, mas não trazendo os fundamentos de sangue e de sonho. Ó, repetição daquela ideia, né, do celeste e do corporal, né, do carnal aqui, né, e vulcânico. Né? Esse longínquo infinito de origem, essa harmonia, isso aqui né, você vê que isso aqui tá ligado a essa sugestividade simbolista, né? O longínquo infinito de origem, a origem fugidia que ele fala lá atrás. Né? Quer dizer, que você não tem muita clareza, mas o que interessa mesmo é essa nebulosidade do infinito de origem. Né? Essa harmonia interior, essa beleza heróica tão pouco perceptível e penetrável. Mais para cá, né? Ele fala, quer dizer, o asinino ouviu mal, sem a plasticidade necessária para receber no seu primitivo apuramento imaculado todas as complexas e infinitas vibrações, nuances e modalidades dessa grande voz. Quer dizer, o asinino ele não tem como ouvir essas vibrações, nuances, modalidades da grande voz. Né? Você vê que a palavra nuance, que é uma palavra bem verleniana, como a gente já viu lá atrás, né? Ela está aqui, né? É bem de Verlaine, é bem da poética de Verlaine. Né? Ela está aqui no centro da coisa. Né? Sentirás no asinino a intenção capciosa de ser o teu refletor. E aí ele começa justamente essa imagem de que o asinino ele quer ser
você, ele quer ser o seu espelho, mas ele é um simulacro de você, um simulacro assim, vulgarizado, piorado mesmo, e que se torna o oposto. Então ele é o espelho também porque ele é a inversão, entendeu? Da sua alma eleita, né? Do seu sangue, do seu sonho, entendeu? Ele é a inversão disso, ele é justamente o contrário, né? Do seu ser genuíno. Ele é falso. Tá? Sentirás no asinino a intenção capciosa de ser o teu refletor, de cruzar nos teus os seus raios, de produzir os mesmos reflexos, de apresentar as mesmas faces iluminantes, as mesmas irradiações e golpes de luz. Aí tem toda essa imagética da luz aqui, né, que a gente tinha visto também no Baudelaire, né, quando ele falou da experiência mística dele quando ouviu Wagner, né? Toda essa imagética da amplidão e da luz, né? As mesmas faces iluminantes, as mesmas irradiações e golpes de luz, as facetas do mesmo cristal e o fundo do mesmo aço. Você vê a repetição do mesmo, que é o outro, né? Que é o contrário. Né? Sentirás no asinino a revelação da tua revelação. Né? É o espelho inverso, perfeitamente inverso. Né? No despertar do teu despertar, a sugestão da tua sugestão. Mas isso truncado, hipertrofiado, né? Que não tem a liberdade que tem. É a petrificação do sentimento ali, inteiramente desviado dos eixos centrais do teu objetivo. E esse desviado aqui, para mim, é muito interessante porque a palavra delírio, né, ela vem de deliriare, que, enfim, que vai se decompondo lá no D, né, e da lira, não a lira do instrumento, mas é o sulco do arado, né? Que faz o sulco do arado. Então, assim, delirar se afastar do caminho correto, do caminho certeiro, né? Do caminho da linha, né? Afastar-se da linha. Né? Quer dizer, delirar é desviar-se do rumo, certo? Então, tradição delirante seria o quê? Tradição delirante é a tradição daqueles que se desviam, né, das vias que são vistas como corretas. Né? E aqui, o elemento interessante que o Cruz Souza está introduzindo é o seguinte, é que quem, na verdade, desvia é o asinino. Ele que é a figura que está buscando a arte, está buscando a poesia, só para como distintivo social, né? Só para fazer bonito no salão, né? Essa figura, ele na verdade ele está desviando da verdadeira tradição, que é a tradição dos desviantes. Né? A tradição dos desviantes é a tradição genuína, entendeu? Então, ele, assim, né, um é o desvio do outro, né, o que é bem a questão do espelhamento aqui. Né? Isso aqui é interessante. Inteiramente desviado dos eixos centrais do teu objetivo, sem a unidade inicial dos órgãos ingênitos que propulsionaram e deram a integração final às linhas gerais da sensibilidade do teu ser. Você vê que a frase alonga, né? Alonga. Sem a unidade inicial dos órgãos ingênito, ó, o ingênito aqui, né? Que é o genuíno, né? Que existe desde o nascimento. Né? Na unidade inicial dos órgãos ingênitos, que está ligado à origem, essa origem que está falando, que propulsionaram e deram integração final às linhas gerais da sensibilidade do teu ser. Ele está querendo tentar montar um quadro para você desse elemento autêntico dele. Né? A zona compacta e luminosa do foco supremo
das tuas intuições, né? Substantivo, substantivo, adjetivo, substantivo, adjetivo, adjetivo, substantivo, né? Zona compacta e luminosa do foco supremo das tuas intuições. Essa adjetivação, ela é típica dessa prosa poética abstrusa dos simbolistas. Isso aqui, inclusive, é mais simbolista do que decadentista. Né? O decadentista ele não chega a ser assim tão abstruso assim. Né? Isso vem da influência que o Mallarmé deu. Né? Ainda que no caso do Mallarmé ele é bem mais sofisticado em relação a essa adjetivação. Né? Mas isso está no Mallarmé. Se você vê lá naquele vídeo que eu falei sobre o demônio da analogia, né? Você também vai ver essa adjetivação. Naquele momento eu nem sei se eu falei disso, mas tá lá. Também você vê essa adjetivação constante. Tá? Aí, essa passagem, né, que aí fica mais claro esse espelhamento. Sentirás no asinino a imitação do teu silêncio, a imitação da tua sombra. A sombra e silêncio de espelho. Né? A literação, estamos vendo essa literação do S aqui. Né? Sombra e silêncio de espelho. Né? Que aí tem essa apóstrofe aqui interessante. Né? Sombra e silêncio refletidos do teu silêncio. E aí a reiteração da aliteração, ela vai refletindo os próprios sons, né? Isso é interessante, o jogo que a gente está fazendo aqui. Sombra e silêncio refletidos do teu silêncio, da tua sombra. Sombra e silêncio reproduzidos de espelho contra espelho. E aí ele apresenta aqui o título. Né? Agora a gente entende melhor o título. Né? Quer dizer, esse espelhamento invertido que está acontecendo aqui. Tá? Um pouco mais adiante. Mas o asinino, que é a rotina secular, que é a regra universal, né? Você vê, ele usa a palavra secular para o asinino, né? Para esse lugar dessa figura obtusa, tapada. Né? É interessante ele falar o secular, porque ele vai falar que existe um infinito dessa repetição vulgar e sem, que não é genuína, né? Existe uma espécie de o infinito do simulacro. Né? Existe uma misanabime, não sei se vocês conhecem esse termo ele é central assim, para a gente pensar a, a poética simbolista, né? Porque é o abismo, é o pôr-se em abismo, não sei como, é difícil traduzir essa expressão francesa, que vem justamente desse efeito que se cria quando coloca um espelho ao lado do outro. Né? O que acontece? Acontece que você vê aquele espelhamento, né? Das imagens e que o enquadramento ele vai ficando cada vez menor, né? do espelhamento entre as duas imagens. Né? Entendeu? É o abismo do espelho, né? Desse espelhamento mútuo, né? Que vai ficando cada vez menor e tal. Então, aqui você tem uma clara misanabime de um simulacro do pior sentido possível da palavra. Né? E que ele está preso nessa rotina. Ele é a figura que é o aprisionado e que gosta de estar nessa prisão do simulacro. Né? Mas o asinino, que é a rotina secular, com R maiúsculo, tá vendo aí, né? Que é a regra universal, né? E aí ele faz uma aliteração com a maiusculação, é interessante, né? Argumenta com pedras, em vez de argumentar com sentimentos. Aí é interessante, porque assim, ele argumenta com pedras em vez de argumentar com o quê? Com argumentos? Não,
Não. Né? De argumentar, o que interessa é argumentar com sentimento, com emotividades, com dutilidades e mistérios. É aí que você vai argumentar, meu filho. Você vai argumentar com isso. Você não vai argumentar com argumento. Isso não interessa, isso não interessa. Entendeu? Vamos argumentar com sentimentos, com emotividades, com dutilidades e mistérios da alma. Então aqui, a gente pode dizer aqui que existe uma racionalidade irracional, né, no Cruz e Souza. Você tem a racionalidade do irracional. Né? Você tem a argumentação, né, que é própria de quem experiencia o irracional. Nuances novas de alma, caminhos não explorados no mundo do pensamento, certos segredos e transfigurações, rumos inéditos, virgulação, virgulação, né? Uma espécie assim de enumeração caótica de todo esse lugar que eu já chamei aqui também em outro vídeo de alteridade cósmica. Né? Que a gente encontra isso no Baudelaire, a imensidão do Baudelaire, a gente encontra isso no Gide, a gente encontra isso no Maurice também, né? Enfim, é esse lugar da alteridade, os mundos insondáveis. Tem um outro poema lá embaixo que fala isso, né? O mundo do pensamento, certos segredos, rumos inéditos, paragens de uma inaudita melancolia. Tudo, aí vem o alongamento da frase. Tudo é paralelamente julgado pelo Asinino, que logo estabelece para as relações de cada caso especial a mesma esfera de ação de múltiplos casos diversos. Essa parte é muito difícil de entender, mas eu vou tentar traduzir aqui para vocês. Né? As relações de cada caso especial, que traz a singularidade da experiência da alma eleita, né? Que traz a singularidade dessa pessoa que tem o verdadeiro sentimento, né? A singularidade de cada sentimento, de cada nuance, né? Essa singularidade das mínimas modalidades da sensação, né? Das relações sinestésicas e tal. O que esse cara faz? O que o Azenino faz? Ele espelha com um simulacro de uma esfera de ação de múltiplos casos diversos, que aí vão se tornar o simulacro disso. Né? Vão dessingularizar, poderemos criar essa palavra para isso. Né? Aí essa parte aqui é a fantástica. Eu acho essa parte fantástica. Né? Sempre sol contra sol. Sempre sombra contra sombra. Sempre espelho contra espelho. Né? Aí repete sempre, né? Sol, sombra. Né? A literação do S aqui está reforçando o espelho. Tá bem, né? Sempre este espelho, Homero contra esse espelho, Virgílio. Sempre este espelho, Shakespeare contra esse espelho, Balzac. Olha o jogo ritmo que esse sujeito está fazendo. Né? Olha né, a noção rítmica que ele tem, né? O uso do travessão. Né? Balzac, Shakespeare contra esse espelho, Balzac. Ou contra esse espelho, Dante. Ou contra este espelho, Hugo. Né? Quer dizer, aqui ele está introduzindo um espelhamento. Agora não é um espelhamento da inversão entre o genuíno, o ingênito, e o falso, né? O hipertrofiado, né? O petrificado. Agora não é mais isso. E isso é importante pontuar, por isso estou pontuando isso aqui para vocês também não se confundirem. Né? Agora é um espelhamento de uma alma eleita com outra alma eleita, entendeu? Que vai também ser singular e diferente, né? Que é o espelhamento dos grandes escritores, dos escritores que são os grandes escritores da literatura mesmo, da literatura ocidental. Você vê, começa com Homero, passa para Virgílio, vai para Shakespeare, depois Balzac. Né? Ele vai do primeiro, que é Homero, passa para Grécia, passa para Roma,
passa para Shakespeare, que é meio que o representante aqui, né, de um renascimento, e vai logo para a modernidade, Balzac. Isso daqui é uma linhagem. Isso aqui é uma linhagem de tradição delirante que também não que é a tradição delirante, que é a linhagem clássica, né? De um certo autores clássicos que depois você vai ver que vão chegar para os nomes simbolistas, né? Olha só. Aí, Balzac ou contra esse espelho Dante? Ah, Dante aí volta um pouco, né? Aí depois Balzac tem Dante, né? Aí não é tão cronológico assim, não importa, né? Balzac contra esse espelho Dante ou contra esse espelho Hugo, o poeta romântico, né? Balzac, como o Charles Maurice falou, Balzac aqui é a figura, é o poeta da modernidade para eles, né? Para o Maurice, o poeta da modernidade é o Balzac, né? Ah, é o Baudelaire? É, mas já é o Balzac. Balzac já tinha influenciado o Baudelaire, né? Sabemos disso. Sempre este espelho. Aí ele repete essa palavra. É uma poética fantástica de espelhamento que ele está fazendo, né? Sempre sol, sempre espelho contra espelho. Sempre este espelho. Homero contra esse espelho. Virgílio, sempre este espelho. Shakespeare contra esse espelho. Balzac, ou contra esse espelho. Dante, ou contra esse espelho. Hugo. Quer dizer, tem um elemento aqui rítmico, musical, no sentido compositivo. Tem uma composição musical aqui, tem um contraponto, tem uma frase que se desdobra num espelhamento da frase, tem uma fuga e variação aqui, né? Muito interessante isso. Sempre esse espelho, Flaubert, contra esse espelho, Zola. Aí agora ele está falando dos realistas naturalistas, né? Aí ele está falando aqui, é interessante, sempre esse espelho, Flaubert contra esse espelho, Zola, ou contra esse espelho, Goncourt. Ele está falando dos irmãos Goncourt, né? Que são seguidores de Zola, tá certo? Você vê, o Zola, aqui fica bem mais claro a ideia de espelho, inclusive, agora, né? No sentido de que Flaubert ele foi o pai de Zola. Zola foi o pai de Goncourt. Né? Aqui está bem mais claro, inclusive. Né? Flaubert contra esse espelho. Zola. Ou contra esse espelho. Ele entra com um ou aqui. Né? Uma variação. Ou contra esse espelho. Goncourt. Sempre este espelho. Baudelaire. Contra este espelho. Poe. Aqui não é mais de descendência. Aqui é de ascendência. Você vê, porque aqui, né, Flaubert, Zola e descendência. Né? Agora, de Dante para Hugo é descendência também. Né? Agora, Baudelaire para Poe é de ascendência. Né? Quer dizer, Baudelaire é o leitor e tradutor de Poe. Né? E Poe, se eu ainda não falei aqui que Poe é importantíssimo simbolismo, eu demorei, desculpa, se eu não falei antes. Ele é um dos grandes nomes daquele momento lá anterior ao Baudelaire, entendeu? Daquele momento, né, daqueles românticos malditos e que ele já não é mais romântico, enfim, né? Daquele momento dos anos 30. Né? Ele está ao lado lá do Théophile Gautier, do Gerard de Nerval, enfim, a gente sabe a importância de Poe, não preciso dizer para vocês, né? E é a importância para o Baudelaire. Né? O Baudelaire foi a figura a grande figura que descobriu Poe. Né? Sempre esse espelho, Baudelaire, contra esse espelho, Poe, contra esse espelho, Villiers. Villiers de l'Isle Adam. Ele está citando aqui, né, o autor do Axel e da Eva Futura, né, que é um dos precursores do simbolismo já na idade lá, né, da geração de Mallarmé e Verlaine. Né? Villiers, e contra esse espelho, Verlaine, já falamos bastante de Verlaine. Né? Você fica aí, ele normeia o próprio Verlaine. E ele escolheu também pela aliteração, tá? Ele também escolheu só por causa do V aqui, né? Sempre este espelho, Ibsen, que é o teatrólogo, né? Que foi
abocanhado pelo simbolismo francês mesmo, simbolismo internacional, né? Colocou o Y como parte do simbolismo. Tem gente que contesta isso e tal, mas, enfim, foi a maneira que o simbolismo teve de se internacionalizar. Sempre este espelho. Ibsen contra este espelho. Materlanck. Ele cita Materlanck, gente. Quantas vezes eu não falei de Materlanck aqui, né? Falei lá no período do decadentismo, falei do período da transição, falei do período do simbolismo. Ele foi o tradutor do Ruysbroeck, né? Que é aquele místico flamenco. Ele foi tradutor do Novalis, né? Enfim, Materlanck. Está aqui. Cruz Souza é o leitor de Materlanck. Sempre, eternamente, esses espelhos impolutos e astrais que reproduzem a perfectibilidade de sentimentos nas gerações. Aqui é o espelho olímpico, é o espelho paradisíaco. Aqui estamos no paraíso das artes, né? Nós estamos no paraíso dos clássicos, né? E dos companheiros de movimento, né? Que são um pouco mais velhos, né? Um pouquinho só. Né? Sempre eternamente esses espelhos impolutos e astrais. Aí, ó, né, esse lugar da esfera astral, né, que ele repete aqui, que reproduzem a perfectibilidade de sentimentos nas gerações. Isso aqui é tradição delirante. Isso aqui é tradição delirante. Isso aqui é tradição de ruptura. Paralelamente igualados, medidos e pesados pelo Asimino. Aí o Asimino se intromete e resolve ler esse pessoal, sem entender, entendeu? E só por distintivo social. É isso que o Asimino faz. Né? Que os equipara, confundindo-lhes a delicadeza e a fulguração dos cristais. Essa imagem do cristal aqui, né? Perfectibilidade e tal. É o cristal simbolista, não é o cristal parnasiano, como vocês veem. Né? O cristal do espelhamento de luzes. Né? É um cristal complexo. Né? Sente sempre um sentimento contra outro sentimento, como se pudesse haver uma alma com a cor e a sonoridade de outra alma. Né? Não, na verdade não. Né? As almas são singulares. E aí a palavra alma, né, é dominante. Né? E tu, na impaciência, na inquietação do teu voo astral para as serenas esferas, ó, isso tudo aqui, isso é a ascensão. Isso é ascensão. Você vê como ele está fazendo aqui uma secularização da anagogia mística. Né? Isso é evidente. Né? Buscarás libertar-te, desacorrentar-te dos grilhões a que essa rotina te prendeu. Aí ele como poeta libertário, né, ele está buscando se libertar do aprisionamento do mundo que é o meio ambiente do asinino. Né? E que ela te sujeitou com a responsabilidade das primitivas camadas da inteligência. Quer dizer, coisa de asinino, de gente obtusa. Né? Para poderes afirmar que, como eleitos guiados a sós pelo seu destino, quer dizer, os eleitos eles guiam eles mesmos. Né? Os eleitos não estão no lugar de serem guiados. Tá? Eles encontrarão, né, o seu próprio destino, o seu próprio caminho, o seu próprio rumo. Tá? Tu também vieste só. Né? Como os eleitos guiados, que provavelmente são esses nomes que ele falou. Né? Quer dizer, então, uma coisa importante para dizer, assim como o esotérico, né? Assim como o filósofo esotérico, ele busca no Pitágoras, no Zaratustra, no Moisés, no Hermes Trismegisto, entendeu? E até nessa figura que é meio, né, gnóstica do Platão, do Plotino, Próclo, Iâmblico, né, e etc e tal, né? Assim como o esotérico busca os seus eleitos, né, os eleitos desses grandes fundadores de religião e esses grandes filósofos, né, teósofos e tal,
O poeta simbolista, ele busca os seus eleitos, que são os grandes poetas. São os grandes poetas da tradição e que chegam nos grandes poetas da sua geração, né, do seu movimento. Certo? Então é isso. É isso que acontece. Né? Assim como os eleitos guiados a sós pelo seu destino, tu também vieste só. Assim como eles estiveram sós e tiveram que encontrar a si mesmos, né, um eke homo aqui, né, tu também vieste só, representando um fenômeno desprendido no espaço. Né? Essa palavra, né, você vê que essa palavra é uma tradução possível para a ideia de despojamento, de abandono da alma, de desprendimento. É a palavra de Eckhart. A palavra de Eckhart é essa, né? Abgeschiedenheit, desprendimento. Né? Representando um fenômeno. É claro que eu estou colocando aqui uma afinidade. Isso aqui é uma afinidade. Né? A ideia é de ressoar. Representando um fenômeno desprendido no espaço, sem leis de correlação, no sentimento da tua dor, uno indivisível fenômeno do obscuro e perpétuo germinal da natureza. Na solidão de teu ideal, né? Lá em cima, né? O ideal como algo a se alcançar. Né? Ficarás como um astro singular. Agora o poeta virou o astro singular. Né? Vivendo na luz nostálgica de uma órbita imaginária. E tal, e tal, e tal. Enfim, o asinino continuará lá embaixo, na turba, na multidão. Aí ele repete essa ideia, o asinino ele está no lugar da multidão, né? No lugar das massas, como ele falou lá antes. No rodar das épocas, estreitamente, empiricamente, olha o utilitarismo aqui. Né? Isso aqui é claramente, né, essa visão positivista. Né? Quer dizer, é um ataque ao positivismo, isso aqui. Né? Estreitamente, empiricamente, a comparar, a medir o teu infinito pelo infinito da sua miopia secular. Tem uma eloquência, o texto do Cruz Souza. Né? Nessa época, geralmente, tem essa eloquência, todo mundo tem. O Cruz Souza ele tem mais do que os outros, ele é mais genial ainda nessa musicalidade eloquente, né? Estreitamente empiricamente a comparar, a medir o teu infinito pelo infinito da miopia secular. Essa que eu falei aqui, né? Esse simulacro infinito repetitivo da rotina, entendeu? Que não sai do lugar e que gosta de ser assim mesmo, de não sair do lugar, de ficar numa espécie de miséria existencial. Né? O infinito da sua... Medir o teu infinito pelo infinito da sua miopia secular. Você vê que ele está dizendo assim que quando o asinino ousa medir a grandeza da alma eleita com a pequenez dele, ele está cometendo um grave erro. Né? Então, assim, aristocracia espiritual. Isso aqui é aristocracia espiritual. Né? Lá embaixo, na turba, na multidão, a medir o teu infinito pelo infinito da sua miopia secular. Lá embaixo, na turba, na multidão. Isso. É engraçado porque a própria voz aqui, a própria maneira como eu coloquei a voz já vai descendo também, né? Assim, você tem uma entonação aqui que é descendente. Tu, além, lá em cima, né? Ascendência. Isso aqui é ascendência, é ascensão. Ele está lá no alto, né? Ele está na esfera arcangélica, que é uma palavra que ele gosta de usar. Né? Tu lá em cima, superpondo-te aos mundos, né, que tem a noção da emanação dos mundos, da divisão das esferas, né, dos mundos, as esferas celestes, né, que você encontra, enfim, nos herméticos, você encontra da filosofia hermética, você encontra, né, renascentista, você encontra nos Swedenborg, enfim, isso daqui
né, ele tá aludindo a esse escalonamento espiritual tradicional, né? Superpondo-te aos mundos, tu além, lá em cima, superpondo-te aos mundos, que você é o cara que supera, é aquela ideia da, né, uma secularização da ideia do místico que ele não para de superar, ele está num nível, né, ele vai para outro, e depois ele vai para outro nível, né, aqueles aquelas etapas, né? Do itinerário da alma, né? Tem 7 etapas, geralmente, né? A Raporrete ela tinha 7 etapas, né? Aqui é isso, é essa autossuperação constante, né? Tu, além, lá em cima, superpondo-te aos mundos, rolarás, transbordarás na augusta perpetuidade do sentimento. Esse transbordamento é aquela ideia de excesso que eu falei também, o excesso da experiência. Né? Pois bem, fizemos uma leitura desse poema em prosa. Ok, muito obrigado.